Vou começar a gravar, tá? Raimundo. Pedro. Obrigada. Não aguento. Boa noite. E aí, como estão as aulas? Boa noite, Dalila, querida. Como estão as aulas? Indo devagarzinho. Tá devagar? Um pouquinho, mas tá bom. Eu estava falando hoje com os meninos, né? Que nós tivemos uma reunião e a o ensino médio deve começar as aulas dia 7 de março. Daí, não sabemos se vai começar efetivamente, porque piorou de novo a Covid, né? Tocantins está aí, mas isso é muito variável, né? Pode voltar, eu também, Carlos. Mas, de qualquer maneira, o ensino superior deve demorar mais um pouquinho e mesmo que volte, nós vamos fazer de algum jeito para quem não está fora do estado, né? Que tem muita gente fora. E daí eu falei, gente, mas nós vamos estranhar também, viu? A volta às aulas, porque nós já adaptamos toda uma rotina para isso, né? E agora vai ter que ser outra rotina, outra coisa. 2 anos já, né, nessa rotina diferenciada. Eu fico pensando, o que será de nós? Mas comer fora de casa, sabe essas coisas de sair mal. Hoje eu só saio para casa para ir no mercado. Raramente eu vou em algum lugar comer um espetinho, mas é raro. E daí eu falei, nossa, pegar o carro e até para isso, daí ficar o dia inteiro, né, do meio-dia até as 11 da noite. Nossa, eu achei que vou estranhar. Quero voltar, mas acho que vamos estranhar também. Mas vamos ver, né, o que rola. E alguém fez Enem esse ano também? Viu a nota? Como que é? Ninguém. Hoje ninguém quer falar nada. Hoje todo mundo está cansado. Fala, Stephanie. Ninguém fez Enem. Nunca mais, professora. Então tá, né? Estão aí, pelo menos? Sim, professora. Estamos, sextou. Eu só estava professora, boa noite. O negócio. Boa noite. Ó, minha filha trazendo docinho para a mamãe. Obrigada, meu amor, obrigada. Ai, que gozado. Deixa eu falar para vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco com Emílio Durkheim, né? Dizer, olha, eu achei demais essa caricatura dele, né? Muito legal. Durkheim, ele é do século XIX para o século XX. Ele é o maior estudioso do positivismo. Comte, ele é contemporâneo de Comte, mas Comte morre em 58, né? Em 57, deixa eu ver. Sim, morre em 57, isso mesmo. Mas ele que dá continuidade ao estudo de Comte.
Marconte é um pensador que nasce no final do século XVIII e vive até 57. Então, é aquele que funda, né, que surge com a sociologia, né, como ciências, com uma metodologia própria, estabelecendo objeto à sociedade, às sociedades humanas, mas se fala hoje pouco em Comte porque ele ficou muito um homem, ele não se torna um clássico, ele foi muito homem de seu tempo, que ao mesmo tempo que ele, pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, ele pensava em estudar a sociedade para ver uma possibilidade de terminar com a crise social. Ele via como possibilidade a manutenção, a conservação daquilo que ele chamava de ordem social, né? É dele a frase ordem e progresso. Não, a frase não é essa, é amor, ordem e progresso. Na bandeira a gente podia tirar o ordem e progresso e colocar só amor, né? Por isso que a nossa bandeira tem a palavra ordem e progresso, porque o país foi fortemente influenciado pelo positivismo, né? Mas no final da vida ele cria toda uma teoria, Comte, sobre que a sociedade ela sempre vai de um estado mais primitivo para um estado mais desenvolvido. Ele está se baseando nisso para a sua visão nas ciências naturais, né, que Darwin já tinha publicado a sua teoria da evolução das espécies, e ele fala, então a sociedade funciona mais ou menos assim. Daí ele fala, ela sai de um estado, primeiro, que é teológico, para depois o estado metafísico, para depois vir o estado positivo, que seria o estado da racionalidade, né? No estado teológico, ela atribuía todos os problemas da sociedade aos deuses. Mesmo nesse estado teológico, ele fala que tem 3 tipos de sociedade, ou seja, ele classifica tudo. Os mais primitivos são as sociedades que vêm nas forças da natureza, dos animais, os deuses. Depois, os politeístas, que dividem, não creem num Deus único, mas já é um ser transcendental, né? Porque ele está ali de olho no politeísmo da Grécia, onde surgiu a filosofia. E depois o monoteísmo, que seria uma religião mais avançada. Daí o estado intermediário, que é o metafísico, seria o estado que você não racionaliza, mas não sabe responder porque a razão de todas as coisas, porque essa resposta estaria para além do físico. Ele está focando essa classificação na ideia da própria filosofia, né? Que a filosofia usa a razão, porém a verdade das coisas estariam lá no mundo das ideias, né? Nesse mundo nunca se teria a verdade final das coisas, para depois estar no estado positivista, que era dominado pela razão. Ok. Até aí parece até mais ou menos razoável. Porém, depois ele fala, estuda Auguste Comte, ele diz que esse positivismo tem que ser uma religião. Só que ao invés de Deus, a divindade seria a própria ciência, a própria racionalidade.
E ele faz isso. Ele funda uma religião. E creiam vocês, existem ainda hoje discípulos aí, seguidores dessa religião positivista, né? E também ele fala que a sociedade deve ser estudada em três etapas. Primeiro, a filosofia da história, que é pensar em toda a história social para designar qual o tempo de cada sociedade. Depois, classificar as sociedades, que é ver onde cada sociedade se encaixa naquela filosofia, na classificação ali, então essa sociedade é teológica, é racional, e por fim, a última coisa a fazer é transformar as instituições, porque essa é a grande preocupação lá no momento da Revolução, desse primeiro século da Revolução Industrial, e que tem todas essas consequências da Revolução Industrial. Ai, nossa, que susto! Estou aqui ainda? Sim. Ai, apagou a luz assim, eu falei... Só que ele fala que mudar as instituições deve ser feito através da moralização das pessoas, das entes públicos, né? Ou seja, ele acha que para mudar a política devemos convencer os políticos de serem em prol racionalistas, positivistas, em prol do bem comum. Uma bobagem total. Porém, foi o primeiro a estabelecer essa ideia de que a sociedade era objeto do estudo da ciência, né? Também ele era um homem de seu tempo, era muito fácil achar que a França era o centro do mundo, porque a França havia feito a Revolução Francesa e ele era meio contra a Revolução Francesa, achou bom porque acabou com o Estado teológico, mas achou ruim porque não deveria ser uma revolução. Deviam convencer os padres e os reis a deixarem o poder, né? Porque sempre essa questão de não mexer na estrutura e o progresso ser modificações dessa estrutura. Mas, então, ele tinha a França como lugar mais desenvolvido, mais positivo, né? Onde a verdade estaria sendo construída dentro daí da realidade deste mundo conhecido, né? Que se restringia ali aos saberes da Europa. Tá. Todo mundo conheceu Comte já? Não? Não. Tudo fácil. Ninguém quis saber de Comte. Um chato. Enfim, chegamos em Durkheim. Durkheim já é um homem mais acadêmico. Comte é o pai da sociologia, Durkheim é seu padrinho, porque ele que coloca ciências sociológicas, né, nem sociais era, porque hoje engloba mais antropologia e a política, no currículo acadêmico. Ele leva a sociologia para as universidades, né, de onde nunca mais saíram. Comte também considerava a sociologia a parte da ciência mais complexa e o último estágio do saber científico, e a matemática como primeiro, para vocês terem uma ideia. Então, ele é motivado por algumas questões, né? Primeiro, entender as mudanças da sociedade contemporânea. Por que eu falei de Comte antes? Que ele é discípulo de Comte, né? O mestre dele, vamos supor assim, é Comte.
Por quê? Porque ele fala assim, se o positivismo, né, é essa ideia da supremacia da razão e da verdade, tudo aquilo que é real, verdadeiro, em prol de, né, o máximo, é essa ideia do positivismo. E Conde pregava a ordem e o progresso, então como nós vamos entender essas modificações sociais? Foram o caos, foram uma deturpação da sociedade? Foi o que aconteceu para que houvesse essa mudança, né? E ele quer ter essa resposta, o que leva a mudar as mudanças sociais, dentro do paradigma da ciência. Então, ele quer fazer ciência da sociedade, por isso, sociologia. Volta. Não, tem. Então, esse é o mapa mental aí de Durkheim, né? Então, ele fala de vários temas aqui, dos processos sociais, esses processos que levam ao progresso sem a ruptura. Ele também não acredita nas revoluções, ele acha que as coisas mudam, e mudam por desenvolvimento e não por ruptura. Ele considera a sociedade igual um organismo vivo, então cada instituição social, cada parte da sociedade compõe para a vida deste organismo em geral. Ele fala dos fatos sociais, então os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, são gerais a toda a sociedade, exercem coercitividade, nós vamos falar disso. Ele diz que o suicídio é um fato social, e nós vamos ver, e um fato social normal, assim como o crime é um fato social normal. Então, ele é um intelectual de muito, por isso que ele é um clássico. Tayla, todo mundo está tão quietinho, Tayla, que nem sei o que aconteceu. Eu acho que todo mundo está tomando cachaça, com o celular ligado. Não, professora, porque a senhora é uma ótima professora, mas nós estamos aqui. Puxa saco aí! Nós estamos escutando e ouvindo atentamente, com os olhos fitos, o entendimento aberto para a senhora poder ficar mais à vontade. Mas podem participar. Começou a chover, eu só vou ligar aqui o... Você vê, Raimundo? E nós ainda somos tímidos, né, professora? Eu vou pôr o fone de ouvido, porque senão eu não ouço vocês. Só por aqui conectar, porque... Ok. Tem que tirar daqui. Só um segundo. Estão ouvindo a chuva? À vontade. Não. Aí tá chovendo ou não? Não. Aqui não, no Pouso Alegre não. Ai, aqui tá. Ok. Alguém fala oi? Não ouvi. Oi? Ouvi, agora tá ótimo. Bem-vinda, Maria Aparecida. Então... Boa noite. Boa noite, querida. Então, o que eu estava dizendo assim,
Comte, apesar de ser aquele que veio com a ideia de ciência da sociedade, ele não foi propriamente um cientista. Foi, na época, até considerado, mas ele era um acadêmico. E também ele não se tornou um clássico porque ele era extremamente conservador. Chegou uma época que ele até começou a defender a hierarquia da Igreja Católica, sabe, do clero, uma série de coisas, que o tornou um pensador muito vinculado ao seu tempo, né? Já Durkheim, não. As proposturas que ele fez são... Carlos, fechar o microfone, meu querido. Obrigada. As proposturas que Durkheim fez, elas são válidas até hoje. Até hoje, nós podemos estudar a sociedade sobre o paradigma durkheimiano, sobre a perspectiva de Durkheim. Ele é considerado um funcionalista, que seria um passo além do positivismo, né? Por quê? Porque ele acha que cada instituição social tem uma função, e essas instituições é que irão formar o indivíduo. Então, gravem isso, que eu sempre, quando faço uma comparação entre os autores, o Weber, o Marx e o Durkheim, eu faço essa pergunta. Que o Durkheim, ele acha que a sociedade é que forma o indivíduo, não é o indivíduo que faz a sociedade. E nós vamos mostrar como que ele chega a essa conclusão. E Marx também acha que a sociedade é que forma o indivíduo. Enquanto Weber, não. Weber acha que o indivíduo é que faz a sociedade, né? Então, Durkheim e Marx têm esta posição em comum de que o indivíduo é resultado da sociedade, tá? E vamos ver um pouco como funciona. Eu vou passar um vídeo rapidinho de Durkheim, mais para vocês terem uma ideia geral. Deixa eu pôr aqui. Eu estava assistindo uma aula, nossa, que eu até estava assistindo para poder preparar essa aula. Só um minutinho. E vi que a minha aula é bom assistir em velocidade adiantada, porque eu tenho um jeito de falar que vou parando e tal, e quando é em velocidade adiantada fica bem melhor. Dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. O vídeo de hoje é sobre Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, um dos fundadores da sociologia como disciplina científica. Foi o primeiro professor de sociologia e seus escritos foram no sentido de criar, formalizar e descrever os modos de operar dessa nova ciência. A pergunta que intrigava Durkheim era: como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo depende mais estreitamente da sociedade? Ele pensava isso no contexto do desenvolvimento da vida moderna, ou seja, os desdobramentos das revoluções burguesas, o individualismo, a produção industrial, a liberdade e a vida na metrópole. Durkheim também tentava entender o que estava acontecendo naquele período. Bom, a resposta de Durkheim se baseia em uma distinção. Todos nós, indivíduos, possuímos uma consciência individual que, de um modo geral, são nossas vontades íntimas, nossas inclinações pessoais, aquilo que nos faz únicos. Contudo, quando as consciências individuais se reúnem ou se relacionam, parece que algo, além delas, é criado. Algo que não é nem próprio de uma consciência individual, nem de outra. Durkheim, portanto, afirma que existe uma outra consciência, a chamada consciência coletiva, que é uma expressão da relação de diversos indivíduos.
A consciência coletiva não é um resumo, uma síntese, uma soma das individualidades. Pelo contrário, é uma coisa nova, com características inéditas, com expressões até diversas das individuais. A consciência coletiva, segundo Durkheim, pode ser percebida através dos fatos sociais. E estes são, segundo Durkheim, o objeto de estudo essencial da sociologia. Mas o que seriam os fatos sociais? Atenção para a citação. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou, ainda, que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente das manifestações individuais. O que é tudo isso, afinal? Ora, qualquer norma, qualquer regra, qualquer lei, qualquer moralidade pode ser entendido como fato social e, portanto, expressão da consciência coletiva. Quais os exemplos que podemos dar? Dinheiro, a língua que falamos, o horário que comemos, a moda, a arquitetura, os papéis sociais que representamos diariamente, por exemplo, o papel social de professor e o papel social de aluno. Tudo isso pode ser considerado fato social. Por quê? Porque todos esses exemplos possuem as três características básicas dos fatos sociais. Geral. Todos, de um certo grupo, estão submetidos a esse fato social. Exterior. A existência do fato social independe de um indivíduo, afinal, tal fato social existe antes e depois desse indivíduo. Coercitivo. Todo fato social é imposto ao indivíduo a ponto de que, se ele se recusa a segui-lo, sofrerá uma punição. O mais interessante dessas características é a última condição. Nós só sentimos o peso de um fato social quando resistimos a ele, e daí sentimos a força da coerção em nós. Por exemplo, imagine que você pegou uma nota de R$ falsificada sem saber. Com ela, você vai até uma padaria para comprar um simples pão e a pessoa do caixa vê que a nota é falsa. Ela não aceita e não permite que você leve para casa os pães. Temos aqui um simples caso de fato social. E poderíamos falar de vários outros. Usar uma roupa fora de moda, falar uma língua inteligível, cometer um crime, pular na prova, ou seja, toda e qualquer ação que vá contra alguma regra, norma ou lei, inicia um processo coercitivo. Para que não sofrêssemos coerção social a todo momento, é que participamos de processo de internalização dos fatos sociais. Esses processos podem ser chamados de socialização. Socialização é fazer parte de um grupo social. Para fazer parte de um grupo é necessário aprender quais são os fatos sociais que orientam a vida naquele grupo. Quer um exemplo prático disso tudo? A educação de uma criança. Ela nasce dominada pela consciência individual. Ao longo da vida, ela vai aprendendo fatos sociais que são expressão da consciência coletiva daquele grupo. Enquanto ela ainda não incorporou esses fatos sociais, ela leva bronca, fica de castigo, leva uns tapinhas e sofre algumas decepções. Para Durkheim, tudo isso faz parte do processo de diminuição da consciência individual e aumento da consciência coletiva em cada indivíduo. Daí que podemos finalizar com a seguinte questão: será que somos tão livres assim? No próximo vídeo, iremos explorar mais alguns conceitos de Durkheim. Até o próximo Sociologia Animada e tchau! Voltei. É que tá devagar aqui. Já liguei o câmera. Oi. Ixi, por que não ligou? Ué? Agora foi. Então tá. Olha que interessante, né? Por isso que ele é um clássico mesmo, né? Ele diz assim, deixa eu passar aqui o slide que eu estou explicando. Nós vivemos numa sociedade na qual acontecem coisas. E esse fato social é exatamente isso, são as coisas que acontecem na sociedade, né? Então o indivíduo nasce e ele está lá, nasce numa família, né? Daí, nesta família, já uma série, desde que ele nasce, já uma série de relações
que estão acontecendo entre os indivíduos que vai sendo essas ações, essas relações são introjetadas nesse indivíduo para ele aprender o que é ser o indivíduo daquela sociedade, né? Eu brinco muito que eu falo assim com os meninos, né? Porque ao invés dos pais da gente ensinar o português, já não ensinou inglês? Já ia facilitar bastante, não ia? Não. Nada. Eu já estou falando russo. Mas o que acontece? Então, esta relação de já começar a falar uma língua, já ter essa relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a avó, com a tia, ou só com a mãe, com o namorado da mãe, com o tio. Esta série de relações que acontecem ali já vão socializando o indivíduo, que Durkheim chama, que vai diminuindo esta consciência individual daquilo que eu quero, daquilo que eu sou, para dar lugar a essa consciência coletiva, que não é um resumo das consciências individuais, mas sim uma expressão dessas consciências individuais, né? Então, por exemplo, na minha geração, daí tinha uma festa lá na família, um almoço em família, né? Daí a mãe colocava o pai na cabeceira, colocava a avó ali sentadinha, daí o menino ia lá pegar com ele. Não, primeiro vamos servir o teu pai, daí serviu o pai. Agora a vovó, daí a vovó, né? Então, ao impor uma série de regras nessas relações, ia se fazendo este indivíduo. É assim que vai formando o indivíduo. Dele sai da família, ele vai para a igreja, né? Então, vamos supor que a família não educou direito. Daí, ao ir à igreja, fala assim, não, você tem que respeitar pai e mãe. É outro fato social e outra relação que se impõe nesta hierarquia dada para a igreja, que vai socializando o indivíduo. Então, a igreja, daí ele vai para a escola. Vai lá para a escola e o que não aprendeu vai aprender na escola, ou seja, o tempo todo ele convive com fatos que acontecem dentro das instituições, que faz com que ele entenda, aprenda as regras daquela sociedade. Essas instituições, elas são tanto físicas, por exemplo, a igreja é um lugar físico, como subjetivas, né? A religião também é uma instituição. Os fatos sociais que ocorrem dentro de uma sociedade que tem uma religião cristã são diferentes, esses fatos, do que uma sociedade que tem uma religião islâmica, né? É completamente diferente. Então, mesmo não sendo um lugar físico, esta instituição que estabelece relações dentro daquela sociedade faz parte dessa coerção do indivíduo para formar o indivíduo. Então, é impossível que um indivíduo se forme de forma autônoma a esta sociedade, a sociedade que ele vive. Claro que há muitos fatores, né? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, o indivíduo que pode ser lá de um lugar específico pode ir para outra sociedade e sofrer outras influências. Porém, essas outras influências também farão parte dessa sua formação.
as que ele teve desde que nasceu, e da toda a sua educação, como também a das outras sociedades que ele viveu. Claro, quanto mais novo, mais inserido e mais adaptado. Se vai uma criança que foi criada aqui no Brasil, vai morar nos Estados Unidos, ela já sabe o português, ela vai aprender o inglês, queira o pai queira ou não, porque o próprio fato dela estar convivendo com fatos sociais que é falado, acontece em inglês, ela já vai ter ela vai absorver isso. Diferentemente de um idoso, de um velho que saia daqui e vá para os Estados Unidos, ele pode ficar lá o resto da vida sem aprender uma palavra em inglês, né? Porque quanto mais velho, quanto mais formado o indivíduo, menos influência ele sofre das novas configurações sociais ou dos novos fatos sociais. Por isso, segundo Durkheim, que nós temos tanto embate entre gerações, né? Porque uma geração se formou com um conjunto de fatos sociais e a outra se forma com outro conjunto de fatos sociais. Então, como que sempre haverá um certo estranhamento entre gerações, e umas mais que as outras, conforme as coisas mudem, né? Perguntas? Alguém já estudou Durkheim na vida? Não, Esse nome professora. me é estranho, professora, mas não me recordo. Bacana. Então, depois vocês retomem um pouco o vídeo, que aqui é uma pincelada mesmo. Ok. Então, segundo Durkheim, a sociedade molda os indivíduos através dos fatos sociais. Exatamente isso. Por exemplo, a moda é um fato social normal. A configuração da moda. E nós falamos assim, não, eu nem ligo para moda. Eu nem ligo para moda, e muitas pessoas vivem assim, aparentemente, sem ficar lá a moda disso, a moda daquilo, a moda... Porém, uma coisa que chama muito atenção, se está usando, se é moda as roupas, cores assim, fosforescentes, né? É muito fácil a gente usar ou não essa cor, essa coisa. Porém, se está fora da moda, é impossível. Nem para academia você consegue ir com uma coisa com limão cheguei, ou com aquelas cores de boate azul ali, porque é o imperativo que te coage. Nós vamos ver as características. Eu lembro quando voltou a usar a pochete, que 10 entre 10 pessoas diziam jamais usaremos isso, porque é ridículo, era uma coisa brega, já nos anos 80 que usou demais. Imagine agora, né? E ela foi se colocando, se impondo, e quando viu, muita gente está usando, né? Muita gente usa. E assim, eu falo da moda porque é uma coisa que nos parece até um acessório, né? Nem parece uma coisa importante. Os meninos, não sei, que chegou uma época que era muito bacana, muito estiloso usar sapatênis. Daí demorou um pouco os meninos aderirem e depois virou muito brega usar sapatênis. Daí ninguém mais podia usar sapatênis, que era um sinal de breguice, né? Ou sei lá como tá, mas então são coisas que mesmo nos parecendo
pouco coercitivas são coisas extremamente coercitivas, né? Hoje eu estava conversando até que, olha aqui, vamos primeiro ver isso, depois eu falo. Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. É parecido com as tatuagens, não é? Imagine 15 anos atrás fazer uma tatuagem. Meu pai faria eu tirar com a pele e tudo, com a carne e com a pele, junto, se ele fosse vivo, porque era inconcebível. Tatuagem era coisa de bandido, de gente que estivesse à margem da sociedade, né? E hoje qualquer pessoa pode fazer uma tatuagem, uns gostam, outros não gostam, porém não tem mais essa conotação da malandragem, não tem essa conotação da marginalidade. E é uma expressão individual, mas é uma expressão individual? Foi o Brasil, não chegou. Foi a Brasília, Ele falou que iria mesmo. É uma expressão individual que se... Brasília, isso mesmo. Foi bom você lembrar, me lembra na hora da chamada. É uma expressão individual que meio vai para todo mundo, né? Tingir o cabelo de laranja, Quem levantou a mão? A moda agora é pintar o cabelo de branco, os homens. Nossa, igual eu não tingir o cabelo. Eu parei de tingir em 2016. Gente, era muito chocante, porque já era uma tendência, porém era uma tendência ainda nova, né? Então as pessoas falavam muito, você vai tingir o cabelo, você tem que tingir o cabelo, né? Era uma coisa muito agressiva. Hoje, mais ou menos. Hoje as velhinhas ainda mandam eu tingir o cabelo, as mais velhinhas que eu, né? Mas não, já falam, nossa, que legal, são tingir o cabelo, já é uma coisa assim. É a mesma coisa. E a mecha laranja, amarela, verde, azul, né? Tudo isso. E que eu estava falando para a Fernanda, que até expressões racistas, machistas, que eram muito usadas, em muito pouco tempo se criou outros fatos sociais frente a essa moralidade diante das minorias, que hoje não é possível mais você usar expressões chulas, ou expressões racistas, ou expressões homofóbicas. Tanto que quando alguém usa, fica uma coisa muito... Ainda mais pessoas, às vezes mais velhas, que já não estão muito conectadas com isso, fica uma coisa que chama muito atenção. Muito porque hoje tem uma certa patrulha de cancelamento, né, professora? Uhum. Sim. O ambiente ele está muito tóxico, misericórdia. Ninguém pode, a moça acabou de citar, ninguém pode falar nada, né? As pessoas não são elas mesmas mais. Mas nunca foram, segundo o Durkheim, Carlos. Isso, né? Hoje a gente usa máscara para esconder a máscara que já tem, né? É que a máscara mudou, porque para o Durkheim nunca as pessoas... Porque você imaginar, Carlos, imagine o movimento hippie que teve seu auge lá começou na década de 60, mas teve seu auge na década de 70, né? Com aqueles cabelões, com aquelas roupas enormes. Isso, bem diverso, né? Daí a nossa expressão da nossa individualidade era usar o cabelo Black Power.
Daí, se você Aham. pegar foto da década de 80, todas tínhamos cabelo Black Power. Todas. Isso. Tá Então, voltando à moda hoje, né? agora cada um com o seu, né? Agora a moda é cada um assume o seu. Graças a Deus. Que é bem As melhor, pessoas né? estão se aceitando mais. Ou também a moda pode passar e voltar tudo a outra coisa. Mas era uma Isso costuma expressão, acontecer mesmo. era uma coisa tão impositiva que todo mundo fazia permanente, e as mulheres vão entender mais que os homens disso que eu estou falando, que ao fazer o cabelo Black Power, seu cabelo ficava horroroso, porque queimava o cabelo. A qualidade do cabelo perdia toda, porque era uma química muito forte. Então, não era para fazer o Black Power porque ficava mais bonito. É porque era um impositivo da época de você ter uma expressão, entendeu? Era muito doido, era muito louco. Isso, porque todo mundo queria seguir a moda, né? Quem não tivesse na moda era ultrapassado. Até hoje. Mas era uma moda, assim, para mostrar ser progressista, para mostrar ser... Eu falo que a mudança da Sâmada, da feiticeira, para o mundo contemporâneo, entendeu? Daquela mulher toda arrumadinha, toda de casa, para o mundo contemporâneo. Mas é bem interessante isso, como há uma imposição mesmo muito forte Isso, uma imposição, realmente, demais. Dessas instituições, né? A gente vai acabar passando pela Matrix, né, professora? A senhora vai falar alguma coisa sobre a Matrix? Não, nem... Mas é uma ótima reflexão, né? Porque as pessoas, elas estão cada uma na sua bolha. E poucas são aquelas que furam a sua bolha, né? O que eu ia falar, ia propor depois, era vocês assistirem aquele filme A Onda, né? E refletir o quanto nós somos fruto do nosso meio, né? O quanto é possível pensar fora da caixinha, né? Fora desse impositivo social. Então, olha, Durkheim atribuiu à sociologia um caráter próprio, ressaltando seu objeto de estudo, os fatos sociais, que divergem dos fatos biológicos ou psicológicos. Por isso que ele foi um grande cientista social e se torna um clássico. Porque ao definir o fato social, ele fala assim: a sociologia ela tem um objeto de estudo que lhe é peculiar, que é algo que está fora dos indivíduos. É como se a sociedade fosse uma entidade para além dos indivíduos. E realmente porque quando nós nascemos, esses fatos sociais já estão colocados. E durante a nossa vida, o que nós podemos fazer é contribuir para que surjam novos fatos e mudem alguns antigos. Porém, no momento que nós somos socializados, a sociedade já está pronta, ela já existe antes de nós, né? Então, é muito boa essa sacada de Durkheim, de que a sociologia ela tem um objeto próprio, por isso que ela é uma ciência. Ela tem como objeto os fatos sociais, é bem legal isso. Por que difere do biológico? Porque o fato social não é uma determinante do DNA, por exemplo, como as abelhas, né? Não é isso. E também dos fatores psicológicos, porque também não faz parte nem da ego, nem do superego, nem da consciência, nem do inconsciente do indivíduo. Ele é exterior ao indivíduo, né? Outro dia meu marido perguntou assim: Thelma, se você fosse fazer outro curso, qual você faria? Eu falei, sei lá, uma coisa diferente, arquitetura, engenharia elétrica, uma coisa assim. Ele falou, você não pensa em fazer psicologia? Eu falei, jamais, porque se eu sou uma estudiosa da sociedade e creio
primazia da sociedade frente ao indivíduo, como que eu posso me dedicar a uma ciência que vê o indivíduo acima da sociedade, entendeu? Porque a psicologia considera o indivíduo como algo independente, com toda a sua complexidade, não que ele não interage e se forme a partir disso, mas que tem vida própria. E as correntes das ciências sociais, da sociologia especificamente, vê o indivíduo sempre muito mais como resultado da sociedade do que como o criador da sociedade, como o responsável por aquele momento social. Claro que a gente faz história, mas a gente faz história em conjunto e num processo, nunca num ato, né? Sempre num processo. Então é interessante, isso foi muito bom de Durkheim. Daí, as características do fato social. Ele antecede o indivíduo. Olha, eu adorei essa foto, amei, ó. Quando o indivíduo nasce, já está aí. Não, mamãe, não me ensine a falar português, eu quero falar inglês ou alemão, né? Porque se começar pelo alemão, depois é mais fácil as outras. Não tem jeito, já está aí. Já está, todas as instituições já estão formadas da sociedade, na sociedade quando o indivíduo nasce. Por isso que ele é anterior ao indivíduo. Ele independe das vontades do indivíduo. Gente, eu não quero que haja religiões conservadoras. Problema meu. Vão continuar existindo e vão ser formadoras de novos indivíduos conservadores. Independe da vontade. Quando você nasce dentro de uma religião ou dentro de famílias bastante religiosas, não adianta falar, não quero ir aí, não. Você primeiro vai ser formado naquilo para depois ir para outros lugares, mas isso é determinante, né? Os fatos sociais são gerais a todos, não sou eu que sofra a ação dos fatos sociais. Eu, você, todo mundo que participa daquela sociedade, que estabelece relações com aquelas instituições, sofre a influência dos fatos sociais. Ele não é particular. Esse é bem democrático. Pega todo mundo, rico, pobre, todo mundo. E ele é coercitivo. Você só sabe que um fato social é coercitivo quando você tenta desrespeitá-lo. Por exemplo, a moda. Quando você desrespeita a moda, você vai ser coagido a respeitá-la. Quando você está num grupo, ou num grupo religioso, ou num grupo, um time, torcida de futebol, você vai perceber que ela é coercitiva só quando você falar, não, eu acho que esse gol valeu sim. Amanhã joga o Palmeiras, né? Daí o Palmeiras sofre um gol e você está lá no meio da torcida e fala assim, todo mundo falando, não valeu, foi roubo, está lá. E você fala, não, acho que valeu, sim, o mundo vai cair em cima de você, né? Então, toda vez que você transgride um fato social que já está colocado, né, que são relações já colocadas, elas são coercitivas. Eu achei interessante, de vários fatores, não tenho uma ideia, como que é aquela música? Eu não tenho uma ideia determinada sobre tudo, né, mas que uma moça aí, casada com outra moça, foi na praia e fez topless, né? E daí ela foi presa, né? Porque atentado violento ao pudor está na lei e não é um fato social na nossa sociedade. Na Europa, as mulheres fazem topless e
constrangem aquelas que não fazem, né? As que não fazem se sentem constrangidas. Porém, não é um fato social normal. Então, é bem plausível para a gente ficar, não, foi presa mesmo, é isso mesmo. E eu fico imaginando daqui 5, 10 anos, onde essa moda pegue, né, de fazer topless, que daí fala, nossa, mas aquela foi uma pioneira para impor o topless no Brasil. Claro que ela deve ter feito isso com a intenção mesmo de começar uma nova onda para que mude essa prática, enfim. Mas é bem interessante isso, né? De que maneira que nós sentimos a coerção do fato social. Na escola, quando a gente está na escola, no ensino médio, no primário, sei lá, no ginásio, quando a gente é diferente da turma, a gente sofre toda a coerção social de ser diferente, todo o bullying do mundo, né? Por isso que nunca vão acabar com o bullying se a gente analisar a sociedade pela perspectiva de Durkheim, né? Até aqui tudo bem? Tudo. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. Só que hoje em dia, antigamente era mais normal, né? Ser zoado na escola. Hoje em dia, já entra o bullying, aí causa muitas coisas nas crianças e muita coisa. Antigamente nós também passava por isso e não tinha tanto. O povo não falava tanto igual hoje. Gozado, Maria Aparecida. Você falou uma coisa bem interessante, bem interessante mesmo, que eu também sou de uma geração que a gente sofria muito bullying por tudo, nossa, por tudo. E assim, a gente fazia e sofria também, não era só, não só sofria, fazia. E você nem levava para casa, porque se levasse para casa era capaz de levar um tranco também em casa para parar de ser besta. Mas agora tem outros fatos sociais, né? De que as crianças são muito protegidas, né? As crianças, nossa, hoje tem tanta doença em criança, é autismo, é déficit de atenção, é um monte de doença de criança que eu falo, nossa, eu acho que se meus filhos fossem crianças, hoje seriam tudo débil mental desse tipo. Como não tinha essas coisas na minha época, cresceram como se fossem normais, mas, né? E com isso também a sociedade toda preocupada na formação de traumas para desvio de... Então é outro fato social que tenta se impor a esse fato social, que é do bullying, que é a socialização entre as crianças. Daí é dos pais, professores interferindo nessa dinâmica, né, para procurar proteger as crianças dos traumas, né? E hoje eu vejo as crianças tão traumatizadas que eu nem sei de onde vem, são tão protegidas e tão traumatizadas que eu falo, Senhor, tá difícil, tá difícil. Também era... Mas a culpa em si é nossa, dos pais. A gente mesmo sabota nossas crianças, porque esse mundo que a gente vive, a gente quer proteger, evitar ao máximo certas coisas. Eu falo por mim porque eu sei como que é. Por exemplo, antigamente uma criança ia sozinha para a escola, hoje você já não tem mais essa coragem de deixar a criança só, porque pode acontecer tanta coisa no caminho. Então, assim, é complicada essa situação. A gente mesmo que vai podando nas asas deles e aí eles vão criando essa ligação com a gente que eles não se desenvolvem. Aí vai se encroando, desenvolve traumas, aí qualquer coisa já vira bullying, já vira um problema maior que tem que ir para psicólogo, algo do tipo. Daí já lauda, certíssimo, Dalila. Exatamente. Aí vira aquela bola de neve absurda. Aí fala, não, ele cresce um adulto traumatizado, com problema. Não, mas é porque quando foi criança aconteceu tanta coisa, foi isso, por isso. Então, assim, nós como os pais, hoje em dia, pecamos e muito. Porque a tal da proteção, a tal da questão de dar de tudo. Ah, porque na minha época eu não tive, vou dar para os meus. E a gente erra. E vai criando a criança
sabotada. Pouco independente. Eu lembro que os meus foram para a escola sozinhos, muito novos, porque eu ia para a escola sozinha muito nova. E eu morava numa região protegida, né? Depois que eles cresceram, mãe, como você tem coragem de deixar a gente ir para a escola sozinho, com 9, 10 anos? Eu falei, eu ia, porque hoje tem criança de 15 anos que o pai e a mãe vai levar, que não toma um ônibus, entendeu? Daí eu fico assim. Eu, com 11 anos, andava de ônibus São Paulo inteiro. Com 13, 14, tomava táxi igual uma doida. Mas mudou muito, mudou muito. É verdade, Dalila, mas sei lá, né? A gente tem os nossos traumas, ele os deles, mas é muito complicado. É igual você falou, vira uma bola de neve mesmo. Meu neto tem tanto trauma, tem tanto laudo, eu falo, meu Deus, o menino é tão saudável, tão inteligente. A gente fica se perguntando de onde que sai isso tudo, né? Porque a gente vê a criação, vê como é que funciona, e ainda aparece esse tipo de situação que a gente fica assim, perdida. Eu sei como que é. Não, e não pode ouvir um não. Tem chilique. Se ouvir um não, tem chilique. Eu falo, É aí que o negócio pega, quando o menino dá o chilique por causa do não. Eu falo, mas é não mesmo. É isso mesmo. Ai, Deus, eu não levo muito a sério, não, mas... Se levar a sério, não passa, né, professora? Não fica doida se levar tudo ao pé da letra ali também. Não, eu falo que quer criar bem um filho, cria com vô e vó mais ou menos doido. Porque eu tenho que dormir, ele tem que dormir, não adianta ficar tendo pedido. Eu quero assistir a novela, ele quer ver filme, eu falo, peraí! Põe comida, é essa comida, vamos comer? Não tem um salgado, nada. Hoje também resolve tudo com o celular. O menino tá teimando, não tá berrando, dá o celular para quietar, para não dar trabalho. Também não dou, porque nem eu fico, eu não dou celular também. Antigamente, nós mesmos, nossa infância, nós não teve. Nós veio ter já na adolescência e olha lá, e não era igual de hoje. Não, e a gente se virava nos 30 para... Eu lembro, meus filhos tiveram muitos brinquedos, né? Até eles são meio traumatizados, porque tiveram muito brinquedo pirata também. Tinha os bons e os piratas. A gente tinha brinquedo, mas era um brinquedo, outro brinquedo. E a gente inventava brinquedo, inventava um monte de brinquedo, fazia brinquedo. Eu achava tão legal isso, que brincava com o outro, brincava no quintal com um monte de caco de vidro. Caco de vidro. Hoje se a criança... A manguinha com os boi. O carrinho de rolemã, Vitor, eu fiz quando era criança, eu tinha uns amiguinhos que faziam, e eu ficava enchendo meu pai para comprar as rodinhas, que daí eles faziam. Era muito legal. Pipa, eu fazia, nossa, o que eu fazia de pipa, meu pai me ensinou a fazer pipa. Muito legal. E fora tudo, né? Hoje não. Hoje, se não tiver aquele brinquedo XYZ, o PlayStation. Outro dia, meu neto, nossa, um monte de boneco pirata. Ele foi crescendo e ele falava, agora tem 8 anos, mas desde o ano passado ele fala, vó, mas eu quero aquele bonequinho que vem na caixa mesmo, tá? Original, assim. Ele não falava original. Aquele que vem na caixa, o certinho. Eu falei, então agora vai ganhar uma vez por ano. Antes ganhava cada 15 dias. Agora, porque eu falava, o que você quer? Quero o Batman. E ela, quanto é esse Batman? 10 conto. Então tá o Batman. Ai, mas é bom demais. A criança é bom demais. As características do fato social, então, né? Então, vamos lá. A generalidade, ou seja, tudo aquilo é repetido em todos os indivíduos. Dentro de uma sociedade, nós podemos conversar dessas coisas, porque nós
passamos pelas mesmas coisas, porque nós vivenciamos as mesmas realidades. Claro que quando passamos de geração, essas realidades mudam, normal que mudem, né? Porém, naquele momento, naquela sociedade, esses indivíduos compartilham dos mesmos fatos sociais. A exterioridade, ou seja, o fato social é exterior ao indivíduo. Igual nós falamos aqui do bullying, o bullying é exterior ao indivíduo. Você pode participar, você pode sofrer ou simplesmente só ficar olhando. Ele não depende de você, ele vem de fora, né? Assim como as regras e leis sociais que vão se impondo pelos fatos sociais que o Durkheim chama de anormais, né? De não normais, porque atrapalham a sociedade. Há uma coerção social, ou seja, uma imposição da sociedade para que você haja de uma determinada maneira, né? Manifesta-se quando adotamos um idioma, uma forma de família, apresenta-se sobre sanções, sobre leis, sobre regras morais, como força que os fatos exercem sobre os indivíduos. Alguém de vocês está assistindo aquela novela das 6? Que começou agora? Do Mágico? Só. Na Globo, professora? É, da Globo, da Lila. Não assisto não, já tem tempo já que eu não vejo Globo. Aí tô perdida. Ninguém. É uma novela de época muito bonitinha, né? Sei lá, da década de 60, 70, sei lá quando é. Mas é muito bonitinha. E daí tem a menina lá, que é filha de um juiz, e conhece o mágico, um ilusionista, e se apaixonam. E o pai fica perseguindo que ela não pode ver e tal. Daí, começou segunda-feira. Daí eu estava assistindo ontem e eu naquela pressão, me sentindo quase sufocada por aquela perseguição do pai com ela, sabe? Daí eu falei, então, por que você está assim? Porque eu lembrei, meu tio era exatamente assim. Meu tio era muito conservador e muito antiquado. E a gente ia para o interior e ficava da praça conversando com os rapazes. E se você conversasse com algum rapaz que tivesse a chave do carro, que na época usava ficar balançando a chave do carro, olha que coisa doida. Meu tio já achava que não prestava, porque era que o moço tinha carro, você ia sair com o moço com o carro, ia dar para o moço de carro. Gente, imagine um terror. Daí eu assisti aquela novela, veio essa memória afetiva, né, dessa época, desse tio doidão, né? Ele era o mais doido. Nem meu pai era assim, ele era muito radical. Então, os fatos sociais, eles são muito coercitivos, né? Claro que tem gente que, os mais conservadores, continuam ainda mantendo, né, aquele paradigma da moral que já passou há meio século, né? Porém, como traz à tona isso, porque, igual a Dalila falou que não assiste Globo, né? Com esse momento de conservadorismo, demonizou-se algumas coisas, que também é uma coerção. Quantas pessoas já me falaram isso, que não assiste Globo, por causa do Bozo aí e tal. E eu falei, agora eu peguei mais gosto de assistir a Globo que eu tinha antes, até por oposição a ele. Mas também é um fato social coercitivo, né? O quanto nós somos levados a esse fato social. Outro dia o professor Elion falou assim, não, Thelma, assista a Band, o SBT. Eu falei, hã?
Para mim, essas TVs nem existem, são muito ruins, muito fracas, muito nada, né? Acho até mais interessante uma novela daquelas épicas da Record, né? Do que uma bobagem qualquer dessa Band, aí, desse outro doido que fala. Mas, enfim, isso tudo são fatos sociais, né? São fatos sociais. Então, o que seria o fato social? A realidade do indivíduo composta de regras, leis, costumes, rituais. Se fosse cair numa prova, o que é fato social, vocês têm que falar, o fato social, são as relações que se impõem dentro das instituições que coagem o indivíduo. Então, é tudo. Quando ele fala que o crime é um fato social normal, por que ele diz que é um fato social normal? Antes de eu falar do suicídio. Porque ele fala que ao ter um crime, esses dias saiu no jornal que entraram, não vou falar dos policiais que entraram, mas vou falar de um moço que entrou, roubou não sei o que numa casa, daí acharam o moço e o receptador lá das televisões e tal que ele roubou. Quando acontece um crime, a sociedade sabe exatamente o que é crime e o que não é crime. Então, se não houvesse o crime tipificado, isto é crime, nós não saberíamos o que não é crime. Por isso que o Durkheim fala, toda a sociedade ela tem o crime por ser um fato social normal, porque ao tê-lo, nós sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Dá para entender isso? Dá sim, professora, mas aí eu vou ter que discordar da senhora. Porque de aqui mim, em questão não, de de ponto de vista, né? De Durkheim. Desculpa. De Durkheim, por questão de ponto de vista, né? Realmente, a senhora está trazendo o conteúdo, mas não é a opinião, eu creio, da senhora também. Porque por ponto de vista, o crime ele é tipificado justamente porque ele é uma anormalidade, ele foge do padrão. É uma coisa que acontece, mas que ele é, como é que eu posso dizer? Diuturnamente, né? A gente vê crimes acontecerem, mas que não é aceitável. Pode até ter repetitividade, mas não é uma coisa, tipo, crime é uma coisa que eu vou ficar, Então, Carlos, né? não, eu entendi Eu vou aceitar como se não. Porque eu também acredito que não seja esse o ponto de vista que o Durkheim quer trazer, né? É exatamente isso, Carlos. Olha, você falou que é o ponto. Porque ele diz assim, não é porque é bem-vindo ou mal visto pela sociedade que ele deixa de ser um fato social. Porque se ele é exterior ao indivíduo, se ele acontece independente da vontade do indivíduo, se ele exerce uma coerção sobre o indivíduo e se ele é geral, né, se é para todos mundo, é um fato social. Você entendeu que não ele não está dizendo que o crime é moralmente aceito. Ele está dizendo que nós só sabemos o que é moralmente aceito porque nós sabemos o que não é moralmente aceito. E porque este também acontece. Entendeu, Carlos? Correto. Procede. Uhum. Entendi. Mas não é simples da gente entender, de compreender, de aceitar esta fala dele, né? E pior ainda, Carlos, é o suicídio. O suicídio, ele tem um livro. Dos usos das palavras e dos termos, né, professor? Isso! E ele tem um livro escrito Suicídio, onde ele diz: o suicídio é um fato social, não é uma escolha do indivíduo. Olha que pesado. Faz sentido isso para vocês? Raimundo?
parte, sim, professora. Porque vamos seguir uma linha do raciocínio, às vezes a pessoa que comete um suicídio. Dentro dela, em si, ela está sofrendo uma pressão absurda, de diversas maneiras, tanto pessoal quanto da sociedade, porque em si a gente não sabe. Então, querendo ou não, é um fato, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, Dalila, exatamente isso. Exatamente isso. Porque o suicídio é resultado de uma coerção social, mesmo que seja o indivíduo que está sentindo. E daí nós vemos esse conceito muito claro quando a gente vê, por exemplo, o número de suicídio entre jovens na sociedade japonesa, por exemplo. Quando eles não passam no vestibular, muitos cometem suicídio, outros tentam e muitos cometem. Então, e a sociedade é super preocupada com isso, né? Eles têm uma série, fecham todos os prédios altos que podem, de visitação, onde os jovens poderiam subir, eles fecham, vigiam as pontes, né? Daí tem uma floresta que ficou conhecida como a floresta do suicídio, eles falam, volte, não faça isso e tal. Porém, só acontece mais na sociedade japonesa, daqueles jovens, do que em outras, porque lá há uma pressão para que o jovem passe no vestibular, porque ele tem obrigação com a família, para honrar a família, etc., mais que em outras sociedades. E em outras sociedades há outros aspectos, né, que começam a provocar esse tipo de fato social que nunca é bem-vindo, que é muito ruim, né? Aumentou muito o número de suicídios entre os jovens. Isso estava sendo um problema muito grave. Eu acho que até com a pandemia, não sei se recuou um pouco esse número, eu preciso até ver. Mas antes da pandemia, nossa, eu lembro que eu estava dando aula em São Paulo, nós éramos orientados a tratar desse tema em sala de aula, porque na própria instituição já tinha sido cometido alunos que tinham cometido suicídio, outros com tentativa. Então, num ambiente assim que não deveria ser assim, entendeu? Porque ali é uma faculdade extremamente boa, a segunda melhor de São Paulo, a segunda melhor do país, né? Então, eles eram jovens que eram, entre aspas, de alguma forma estavam sendo privilegiados e tal, mas teve uma onda muito forte e a gente trabalhava muito com isso. Por quê? Porque é um fato social, não é uma escolha individual, né? Mesmo que pareça uma escolha individual, né? Se você sai... Imagine quantos jovens já cometeram suicídio, hoje creio que menos, num período porque tinha uma doença ou porque tinha uma opção sexual diferente daquilo que a sociedade... Hoje essas questões são muito mais aceitas, mas eram levados a isso. Então, é bem importante que a gente reflita sobre esses fatos sociais que levam a sociedade a situações que não são muito legais, né? Por isso que é bom ver o filme A Onda. Fala, Maria Aparecida. E mesmo depois que eles morrem, eles são tipo julgados pela sociedade, que o povo fala. Porque tinha a mente fraca, não sabe, outros que não sabem realmente o motivo que fez eles fazer isso e sai criticando sem saber, né? Horrível, Maria Aparecida, perfeito. Nossa, essa mulherada daqui, 10. E o Carlos, porque o resto não falou nada. Gente, perfeito, é isso mesmo, Maria Aparecida. Como a sociedade ela é cruel, né? Verdade, professor. As mulheres são surreais, elas são fora de série. Você viu? Que lindo! Se a nossa sociedade, se não houvesse mulheres, o que seria de nós? Não, nem haveriam nós. Porque não ia nascer de onde? Olha, pelo menos alguém reconhecendo o valor da mulher.
Não, mas é verdade mesmo, esse julgamento social, e eu não falo julgamento social de um espectro só, é geral, né? Eu vejo, às vezes, alguns aí youtubers reclamam dessa coerção social, como eles sofrem com essa coerção social. Nossa, é muito cruel, né? A sociedade, como fato social, é muito cruel, né? Porque julgue, fale, disse, se é verde é porque é verde, se é azul é porque é azul, e assim caminha a humanidade, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem para a aula que vem em fatos sociais que parecem estranhos, né, mas que ocorrem na sociedade. Se alguém elaborar um pensamento direitinho, explicar, pode ganhar aí um pontinho extra, assim, um risquinho, uma estrelinha extra na nota final. Ok? Dúvidas? Não. Gostariam de comentar alguma coisa? O Raimundo hoje não abriu nem para falar. Eu acho que ele falou. Não abriu para falar boa noite. Falou só. Ô, Giovana, ele tá hoje. Fala aí, professora. Fala aí. Falou no chat, não comigo. Eu acho que você estava com a namorada, eu acho. Professora, essa foi a primeira aula? Oi? Cansaço da feira. Essa foi a primeira aula? Não. Foi a terceira aula. Vixe, e nós não tá no grupo, não. Não, vocês não estão no grupo do... Sociologia, não. Não? Então me fala, Maria Aparecida, qual o teu WhatsApp? É 63... 63... 992... 992... 15... 15... 48... 48... 16. 16. Tem mais alguém que não esteja no grupo? Tem sim, professora. Tem eu, não estou no grupo ainda. Também não, Carlos? Nossa. Não, professora, eu lhe mandei um zap. Hoje? Eu mandei um zap no começo da aula. Então não vi porque está desligado. Fala Hoje. Você mandou o teu telefone? Ou fala aqui que eu já ponho também. Eu não me lembro de cabeça. Mas se a senhora entrar no zap, a senhora vê. Deve ser um dos primeiros lá. Ok, eu vou É uma ver. rosa. Ok. Uma rosa lá, uma flor. Ok. Pode deixar. Maria Rita. Eu também quero entrar no grupo, professora. Claro, tem que entrar. Quem me deu Deus meu não entrar? Fala, Maria Rita, o teu telefone. É o 63 984 1064 37. 1064 37. Eu acho que não há problema nenhum em falar, porque todos estão no grupo do Zap, e aqui é muita gente muito educada e muito impactada pelos fatos sociais. Então, não vou fazer bom. Obrigada. De nada, eu vou colocar. Gente, eu vou fazer chamada, coloca lá no grupo que eu vou fazer chamada, tá? Se tiver mais alguém que não esteja no grupo, me avise, porque é importante, né? E olhem lá no AVA que eu já atualizei, já pus as nossas aulas. As aulas estão sendo gravadas, né? Está sendo gravada, sim. Vou colocar de novo. Vocês então as outras já estão lá, né? Já estão lá, sim. Essa que eu... foi boa a última aula. Assista, mas pode assistir com uma velocidade maiorzinha, porque dá para atender bem. Não sei se é eu que não tenho paciência comigo mesmo, mas tá legal. Eu assisti rapidinho, assim, achei bom. Não, que tiveram pessoas que entraram depois nessa disciplina. Tá mostrando aqui, por isso que não estavam no Zap. Então, se vocês falarem com colegas que não estejam ainda nessa disciplina, me avisem, tá? Eu não estou vendo vocês, então me falem quem está aí. Ágata, Ana Júlia, Ângela,
Professora Ângela não tá podendo falar por causa do áudio que tá faltando dela. Mas ela tá aí, avisou. Tá? Ok. Aham. Camila dos Santos. Carlos Alexandre. Eu. Dalila. Presente. Esther. Felipe Matos. É o que falou que tá em Brasília, professora. Ah, foi mesmo, ele me avisou. Giovana Michele. Giovana da Silva. Presente, professora. Obrigada. Guilherme Ribeiro. Evne. Presente. Obrigada. Igor Henrique. Ieda Caroline. Jaciara Gomes. Presente, professora. Obrigada. Giane. Giane não está hoje, não? Não ouvi a vozinha dela hoje. Joselma. Desculpe, Joselma. Não está também? Cássia da Cruz. Lucas Gomes. Presente, professora. Obrigada. Professor. Oi? A Cássia estava na aula, mandou mensagem agora dizendo que a internet dela caiu. Joia, obrigada, Tá. gente. Fica de olho para me avisar isso mesmo. Obrigada. Luiz Felipe. Professora, é esse daí que tava, que eu confundi os nomes, mas o Felipe Matos também tá na aula. Ah, é? Fala para ele se manifestar. Oi? Boa noite. Ah, boa noite, Felipe. Tem que falar. Maria Aparecida. Obrigada. Presente. Obrigada. Maria Rita. Presente, professora. Obrigada. Rafael Abi. Raimundo. Presente, professora. Obrigada. Soraya. Sóstenes. Stefane. Stephanie, professora. Stephanie, desculpe. Stephanie, eu vou falar 10 vezes errado, Stephanie, mas daí você vai corrigindo e eu vou acertando. Tatiane. Presente, professora. Obrigada. Tayla. Ela colocou presente no chat. Ah, ok, porque eu havia aí. Vitor Matheus. Aqui, professora. Joia. Viviane, a junto. Viviane. Presente, professora. Obrigada. Yasmin. Não. Ok. Salvei. Então tá. Onde eu estou? Então tá bom, gente. Eu vou pôr a gravação lá. Assistam. Vi você, Vitor. Agora, né, Vitor? Agora que você me apareceu de chapelão aí na tela, né? Porque ficou quietinho e mudo até. E vamos seguindo. A semana que vem a gente já começa a ver Weber e depois Marx. Eu não sei se Marx eu vou usar uma ou duas aulas ainda, né? Porque às vezes demora um pouquinho mais. Mas vamos seguindo em frente. Joia? Tudo bem? Qualquer dúvida, estou aqui. Vou colocar esses meninos agora no grupo, tá bom? Beijo. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Vamos descansar. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Agora é a hora. Tchau. Eu tenho uma aula ainda. Tchau, Lucas.